O sentimento não é o segredo. Eu sei que você já deve ter ouvido algo diferente disso, especialmente vindo dos ensinamentos de Neville Goddard. E antes que você ache que eu vou falar algo contrário aos ensinamentos, como se ele estivesse errado, não é isso, tá? Muito pelo contrário, se você já conhece aqui, né, já me conhece, você sabe que eu me inspiro bastante no Neville. Mas a questão aqui é o conceito, né? Essa ideia de o sentimento ser o segredo, eu preciso sentir para manifestar, causa alguma confusão. E o meu objetivo aqui nesse vídeo é te explicar exatamente todo esse processo. Aqui eu vou te explicar a diferença de crença e sentimento. Vou te explicar duas crenças que você precisa ter para manifestar ou acessar qualquer realidade. E vou te explicar uma técnica prática de como construir crença. Então aqui já dá para você ter uma ideia, né, do que a gente vai conversar. Bom, antes disso, se você não participa ainda, toca no link aqui na descrição e entre no grupo Prosperidade Sem Esforço. É um grupo gratuito onde eu publico conteúdo diário lá, um conteúdo que eu não publico em nenhum lugar, eu publico nesse grupo, né? São especialmente conteúdos em áudio ali de 2, 3 minutos, algo rápido ali para você aplicar no seu dia a dia. Se você quer ter esse tipo de conteúdo, entra aqui no grupo. Bom, vamos lá. Então, começando do começo, crença, a diferença entre crença e sentimento, né? Primeiro assim, olha, quando eu comecei a estudar Neville, né, e certamente é com quem eu mais me identifico, é quem eu mais estudei em todo esse processo, só que, vamos dizer assim, às vezes são uns ensinamentos que, para o nível de consciência que a gente está aqui, eu estava pelo menos, era uma coisa muito avançada, né? Então eu falava assim, o sentimento é o segredo. Você precisa sentir para manifestar. Fala assim, porra, mas sentir o quê? Como assim sentir, né? E aí depois eu compreendi que realmente existe uma diferença nesse sentido. Sentir, então vamos lá, começando pelo sentir. Sentir é sentir mesmo. O que é um sentimento? Amor, paz, alegria, né? Raiva, ódio, tudo isso é sentimento. Tudo isso é sentimento. Eu crio através do sentimento? Sim. Ou eu acesso, né? É o termo que eu uso mais aqui. Todas as realidades existem no mesmo tempo e eu acesso cada uma delas baseado naquilo que eu estou emanando. E uma das formas de emanar é através do sentimento. Então, para deixar claro, sim, você acessa determinada realidade baseado no que você está sentindo. Mas não necessariamente uma realidade, e aí é o ponto, específica. Específica. Quando a gente fala de criar algo específico, aí não é o sentimento. Vamos colocar um exemplo aqui para ficar claro, né? Olha, eu quero acessar a realidade onde eu já faço 100 mil reais por mês, tá? Tá. Qual que é o sentimento disso? Eu preciso sentir que eu já faço 100 mil por mês. Tá, é o quê? É alegria? Mas tem muita gente que faz 1 milhão, 10 milhões por mês e não tá alegre. Então, peraí. É o sentimento de alegria que cria? Não, tem muita gente que tem sentimentos péssimos e faz isso. Então, entenda, são coisas diferentes. Eu quero ter uma vida que seja boa, uma vida feliz. Óbvio, se você emana coisa boa, volta coisa boa. Mas entenda, para coisas específicas não existe isso, não existe sentir o sentimento que eu faço 100 mil por mês, o sentimento de eu já ter a minha casa própria, o sentimento de eu já estar em tal emprego. Isso não existe. Isso é crença. Então, reforço. O sentimento é importante. Eu até tenho uma frase que eu falo muito que é: o que você está sentindo, você está pedindo, né? Então isso mostra que realmente é sim importante. Agora, quando eu quero acessar uma realidade específica, eu faço isso através de crença. Perfeito? Então, e aí para ficar claro não existe o sentimento de 100 mil, mas existe a crença. Eu faço 100 mil por mês. Isso é a crença de quem acessa essa realidade. Perfeito? Então, falando em crença, existem basicamente duas crenças que você precisa querer construir. Duas crenças.
tá? Para qualquer objetivo que você tiver, são basicamente duas crenças. A primeira crença é a crença do é possível. Ou, melhor ainda, está perto. Tá? É possível ou está perto. Isso é muito importante porque quando você aprende, né, nesse mundo aqui de manifestação, de acessar a realidade, etc., na maioria das vezes você já vai direto pro eu sou, que é a segunda crença aqui, né? O eu sou eu já vivo essa realidade. Ok. Mas eu sempre deixo isso bem claro. Por mais que tudo exista ao mesmo tempo, todas as realidades aí são possíveis, existe o fator mente aí, né? Existe o fator mente. E a mente, boa parte das vezes, ela não deixa você meio que sair de uma para outra de uma forma assim que seja completamente distante. O que eu quero dizer? Eu estou lá afundado em dívidas e eu estou dizendo, eu sou rico? Não. Está longe. Lembrando, toda regra tem sua exceção. Talvez você vai falar, mas tem alguém... Tudo bem, mas toda regra tem sua exceção. Mas a regra é essa, você acessa aquilo que é próximo. É a mesma coisa de uma pessoa que está, por exemplo, ela está completamente fora do peso, completamente, e ela fala, eu sou magra, eu sou magro. Também a chance de não funcionar é muito grande. Ela precisa vir com a crença do é possível ou de estar perto. Tá? Para trabalhar, eu gosto bem de trabalhar o específico aqui, né? Vamos pegar nessa ideia lá dos 100 mil por mês, né? Antes de eu acessar isso, eu preciso já ver isso como algo normal, né? Então, imagine que esse seja aí o objetivo. Acessar uma realidade onde eu faça 100 mil reais por mês. Tá. Se isso acontecesse a partir do próximo mês, como é que seria? Seria uma loucura? Seria uma coisa tipo assim, nossa, isso vai mudar minha vida toda. Nossa, isso vai... Longe. Longe. Isso é sinal de que está longe. Uma coisa que se acontece, muda a sua vida toda é porque está longe. Uma coisa que vai assustar é porque está longe, né? Então, o primeiro objetivo seu tem que ser esse. É possível, é perto, quando isso acontecer não vai me assustar. Primeiro objetivo. Aí sim, o segundo objetivo é o eu sou ou o eu tenho, né? É exatamente isso que faz realmente a coisa acontecer. Essa é a crença que faz com que a coisa realmente aconteça. Eu sou ou eu tenho. Então, por que isso aqui é importante? Você precisa perceber. Eu vou te explicar uma técnica prática aqui, mas antes de te explicar a técnica, você precisa entender o seguinte: onde que eu estou aqui? Onde que eu estou? Eu estou no momento de aproximar ou eu estou no momento de assumir? Se eu assumo no momento de aproximar, não vai dar certo. A mente não vai aceitar isso, muito provavelmente. Ok? Bom, como que eu construo isso, né? Como que eu construo essa crença? Existem dois caminhos aqui, tá? Existem dois caminhos. No último vídeo eu até falei um pouco sobre isso. Existe um caminho, que é o caminho de... Vamos dar um exemplo aqui, exemplo prático, tá? Vamos pegar aqui essa ideia dos 100 mil por mês, né? Então vamos imaginar que hoje eu faça 10 mil, tá? Faço aqui 10 mil por mês e eu tenho o objetivo dos 100, né? Ok. Existem dois caminhos aqui. Um caminho é o caminho de eu querer me aproximar mentalmente do 100. Aí eu vou usar o seguinte, deixa eu ver se continua, tá dando para ver aqui, né? Aí eu vou usar o PPP. PPP é porque é perfeitamente possível, né? Então eu faço 10, quero chegar ao 100, e eu digo o seguinte, e eu repito, né?
porque é perfeitamente possível, muito em breve, eu estar fazendo 100 mil por mês. Porque é perfeitamente possível, muito em breve, eu estar fazendo 100 mil por mês. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou repetir. Repetir. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque isso é importante eu explicar. Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Sem Esforço, né, que é realmente o meu processo completo, com acompanhamento, etc. E aí eu tenho um método próprio de criar crença que funciona em 4 etapas. Só que para explicar aqui em um vídeo, não dá, né? Então eu vou concentrar aqui nessa técnica da repetição. Mas só para abrir esse parênteses, dentro do meu método funciona assim, olha. A gente constrói crença assim. De forma consciente, ou seja, eu explico como é que isso funciona na prática. Lá na mentoria, o nosso primeiro protocolo é o de segurança interna, né? O que eu faço? Eu ajudo você a não sentir mais medo da falta. Isso é o objetivo. Como que eu faço isso? Primeira forma, consciente, ou seja, eu explico por que não existe a possibilidade da falta. Você entende isso conscientemente. Depois disso, segunda etapa do método que a gente faz lá é a quebra de contrato, tá? Que é o quê? A gente escreve, é como se tivesse um contrato com a escassez, né? Antes, eu tenho um contrato aqui que me diz que existe a possibilidade da falta, isso, aquilo, a gente escreve isso, depois queima isso. Essa é a segunda etapa. Depois, a gente pega uma frase e repete por cerca de 10 minutos por dia. E existe uma segunda, a última etapa, que é ouvir um áudio. Ouvir um áudio, tá? Então, eu só estou te explicando isso aqui para ficar claro que existe mais do que isso que eu estou te dizendo, tá? Mas, né, isso aqui só é para eu explicar toda a lógica disso aqui. Né? Nem tem como fazer todo esse processo aqui. Então, tem aqui abaixo o link da mentoria, caso fizer sentido para você. Te convido a conhecer e participar. Aqui eu estou explicando para você uma forma que funciona, tá? Que é a parte aqui da repetição, beleza? Então, voltando aqui, fechando aquele parênteses, voltando aqui, eu posso seguir por essa linha. Eu faço 10, eu quero chegar ao 100, então eu repito. Porque é perfeitamente possível, muito em breve, eu fazer 100 mil por mês. E eu repito isso aqui por cerca de 10 minutos, escrevendo mesmo. Escrevo. Pode ser 10 minutos por dia, ou pode ser 100 vezes por dia. Escreve aquilo. Por mais ou menos 30 dias. Tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Isso é claro, isso depende da mentalidade de cada pessoa, tá? Depende, não tem como colocar aqui uma forma, olha, vai ser tanto tempo e isso vai... Não, porque isso varia de pessoa para pessoa, ok? Bom, beleza. Com isso, aí o que eu fiz? Eu coloquei os 100 mil perto, né? Eu falei assim, pô, é possível. E aí, o que vai acontecer, né? A mente, ela vai começar a trazer ideias. Você vai começar a ver formas assim, poxa, mas os comos, né? Muitas das vezes, né, o que trava a coisa de acontecer é você não saber o como, você ficar muito apegado ao como, mas como que isso vai acontecer? O como ele só vem com a consciência, né? Depois, se você ter a consciência de você já tem aquilo, ou de que aquilo está perto, aí o como vem. Não tem como você querer o como enquanto está ali com a consciência do não ter. É bem importante isso ficar claro, ok? Beleza. Dito isso, ok, agora eu já estou no ponto de assumir, tá? Como que você assume? Existem várias formas, uma delas é a como eu consegui, né? Como eu consegui chegar aos 100 mil por mês tão rapidamente? Você está entendendo que eu estou dando aqui um exemplo que você pode aplicar para aquilo que você quiser.
eu apliquei isso para a questão aqui do crescimento do YouTube. Como eu consegui chegar a tantos mil inscritos tão rapidamente? É uma forma, tá? Então, e aí o que eu vou fazer? A mesma coisa, repetir isso. Quando você já está no momento de assumir, é o momento mais... é o mais fácil possível, né? A questão é que muitas das vezes é preciso trabalhar coisas antes dessa consciência. Mas quando chega aqui, eu já vejo aquele objetivo que eu tenho como algo assim, olha, nossa, isso realmente já está perto, é o momento de assumir. Assumir é como eu consegui. Aqui eu estou usando uma pressuposição, eu estou supondo que aquilo realmente já aconteceu. Isso eu fico nisso, de como eu consegui. Com o tempo, a mente fala, conseguiu. Conseguiu o quê? Aquele objetivo. Perfeito? Aqui eu te falei que tinha duas formas de aproximar, né? Uma delas é fazendo assim. Outra forma é você já assumindo algo menor. É uma possibilidade também. Então, por exemplo, eu faço 10 mil por mês. Poxa, eu vejo 100 mil como distante. Mas e o 15? Será que o 15 eu vejo como algo já palpável? Ah, não, o 15 eu acredito que já vai acontecer. Ótimo, então eu uso isso aqui para 15. Como eu consegui chegar aos 15 mil por mês tão rapidamente? Essa é hoje a forma que eu mais gosto, tá? Porque aqui, quando você faz isso, você vai conseguindo, eu até falei isso no último vídeo, você vai conseguindo vitórias, né? E a vitória é importante. Quando você faz uma coisa e você vê que aquilo deu certo, aquilo te anima, né? Aquilo que fala, nossa, isso realmente funciona. Mas para conseguir essas vitórias, você precisa trabalhar com uma coisa que realmente já seja assim, olha, se isso aqui acontecer amanhã vai ser muito normal, porque eu já espero isso. Você pega essa coisa e assume. Como eu consegui tal coisa tão rapidamente? É assim que você assume qualquer coisa. Como eu consegui tal coisa tão rapidamente? Existem várias formas, mas eu vou concentrar nessa daqui para te trazer algo realmente prático de como que você assume que já está em uma determinada realidade. Fez sentido isso? Espero que tenha feito sentido. Novamente, vou convidar você aqui para fazer parte da mentoria Sem Esforço. Cara, lá está um ambiente incrível, né? Incrível. Eu até mandei lá para o pessoal esses dias que a mentoria é realmente a realização de um sonho, posso dizer assim, né? De conseguir fazer algo que tenha uma quantidade boa de pessoas, mas ao mesmo tempo fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas, se sintam bem, um ambiente que tenha uma egrégora, vamos dizer assim, né, de crescimento. Estar com pessoas que estão em vibe de crescimento é excelente, tá? Então, recomendo fortemente que, se for possível, você participe. Tem um link aqui com todos os detalhes, inclusive o preço, tá? Para ficar bem claro de como é que funciona, e se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você lá com a gente. Esse vídeo fez sentido? Deixa aqui um comentário, dá um like também nesse vídeo, e hypa se esse vídeo chamou a sua atenção de uma forma diferente, se gostou do que foi passado aqui, hypa também esse vídeo. É isso, um abraço e até a próxima.